Meu ex-marido fingia ser outra pessoa para me espionar. Vamos ao segredo. Eu nunca imaginei que fosse descobrir algo tão perturbador depois que finalmente consegui me libertar do meu casamento. Quando assinei os papéis do divórcio, senti um misto de alívio e medo do futuro, mas principalmente senti que estava respirando pela primeira vez em anos. Foram 8 anos de relacionamento, sendo 5 de casados, e nos últimos 2, a coisa tinha virado um inferno completo. Meu ex, o Ricardo, tinha se tornado uma pessoa controladora, ciumenta e manipuladora de um jeito que eu nem conseguia mais reconhecer o cara que tinha me conquistado lá atrás. O casamento começou a desmoronar quando ele perdeu o emprego em uma empresa de tecnologia onde trabalhava como programador. No começo, eu tentei ser compreensiva, apoiar ele na busca de um novo trabalho, mas o Ricardo foi se fechando cada vez mais. Ele passou a ficar em casa o tempo todo, grudado no computador, e começou a me cobrar sobre cada minuto do meu dia. Queria saber com quem eu falava no trabalho, checava meu celular quando eu chegava e estava no banho, me ligava umas 10 vezes por dia querendo saber onde eu estava e com quem. Aquilo foi me sufocando aos poucos, e quando eu tentava conversar, ele virava o jogo e dizia que eu era insensível, que ele estava pensando em mim e estava passando por um momento difícil e eu não estava dando apoio. A gota d'água foi quando descobri que ele tinha colocado um aplicativo de rastreamento no meu celular sem eu saber. Encontrei por acaso quando fui mexer nas configurações para liberar espaço de armazenamento. Foi nesse momento que eu entendi que aquilo não era amor, era obsessão doentia. Pedi o divórcio no dia seguinte e ele reagiu como se o mundo estivesse acabando. Chorou, implorou, prometeu mudar, mas eu já estava decidida. Não ia passar o resto da minha vida sendo vigiada e controlada como se fosse propriedade de alguém. O processo de divórcio foi desgastante, como sempre é. O Ricardo dificultou tudo o que podia, contestava cada detalhe, pedia prazo para apresentar documento, fazia escândalo cada vez que a gente precisava se ver para resolver alguma coisa. Minha advogada me orientou a manter distância e só me comunicar com ele através dela, o que facilitou bastante. Quando finalmente saiu a sentença, 6 meses depois de eu ter pedido a separação, foi como se um peso gigante saísse das minhas costas. Bloqueei o número dele em tudo, bloqueei nas redes sociais, pedi para amigos em comum não comentarem nada da minha vida com ele. Eu queria mesmo era virar essa página e começar do zero. Os primeiros meses depois do divórcio foram estranhos. Eu me senti livre, mas ao mesmo tempo meio perdida. Tinha esquecido como era viver sem prestar contas para ninguém, sem medir cada palavra que eu falava ou cada lugar que eu ia. Voltei a sair com as amigas, retomei algumas amizades que tinha deixado de lado por causa do casamento, voltei a fazer as coisas que eu gostava. Comecei a me cuidar também, fazer terapia, porque percebi que tinha algumas feridas que precisavam ser curadas direito antes de eu pensar em me relacionar com alguém de novo. Foi mais ou menos uns 4 meses depois do divórcio que eu decidi baixar alguns aplicativos de relacionamento. Não estava procurando nada sério, só queria conversar com gente nova, conhecer pessoas diferentes. A terapeuta tinha me incentivado a me abrir para novas experiências, mas sem pressa. Criei um perfil básico, coloquei umas fotos recentes, escrevi uma bio simples dizendo que gostava de ler, assistir séries, viajar, quando dava, claro, essas coisas normais que todo mundo coloca. No começo foi meio frustrante. Tinha muita gente estranha, caras que já começavam a conversa sendo invasivos ou mandando mensagem completamente sem noção. Eu ia dando match, conversava um pouco e logo via que não tinha nada a ver. Estava quase desistindo quando conheci o Henrique. Ele tinha me mandado mensagem sobre um livro que aparecia em uma das minhas fotos, um romance policial que eu tinha acabado de ler.
A gente começou a conversar sobre literatura e a conversa fluiu de um jeito tão natural que eu nem vi o tempo passar naquele primeiro dia. O Henrique parecia ser exatamente o tipo de pessoa que eu precisava conhecer naquele momento. Ele era atencioso sem ser sufocante, demonstrava interesse genuíno no que eu falava, tinha senso de humor, era culto. Me contou que trabalhava com design gráfico, tinha a própria empresa e por isso tinha uma rotina bem flexível. Disse que tinha saído de um relacionamento longo há mais ou menos um ano e que também estava meio receoso de se envolver com alguém de novo. Aquilo criou uma conexão entre a gente, porque eu me identifiquei completamente. A gente conversava todos os dias, várias vezes ao dia. Ele mandava bom dia com alguma frase interessante ou uma música que tinha descoberto. A gente trocava ideias sobre tudo, desde coisas profundas até besteiras do dia a dia. O Henrique era diferente de tudo que eu tinha conhecido. Ele respeitava meu espaço, não ficava cobrando respostas imediatas. Entendia quando eu dizia que estava cansada ou precisava de um tempo sozinha. Depois de algumas semanas conversando, ele sugeriu que a gente se falasse por chamada de voz. Topei na hora, porque já estava curiosa para ouvir a voz dele. Só que quando chegou a hora, ele desmarcou. Disse que tinha surgido um trabalho urgente e que precisava entregar até o final do dia. Fiquei meio chateada, mas entendi. Remarcamos para o dia seguinte e aconteceu a mesma coisa. Ele pediu desculpas, disse que estava tendo uns problemas com um cliente chato que ficava mudando o briefing toda hora. Achei estranho, mas deixei passar. Na terceira vez que ele desmarcou, comecei a ficar com o pé atrás. A gente marcou uma videochamada e ele simplesmente não apareceu online. Mandou mensagem 2 horas depois dizendo que a internet tinha caído e que ele não conseguiu avisar a tempo. Aquilo começou a me incomodar, mas ao mesmo tempo ele era tão presente nas mensagens, tão carinhoso e atencioso, que eu acabava relevando. A gente continuou conversando só por texto mesmo, e confesso que estava me envolvendo cada vez mais. O Henrique sabia exatamente o que dizer para me fazer sentir bem, para me fazer rir quando eu estava triste, para me acalmar quando eu estava ansiosa. Ele conhecia meus gostos de um jeito impressionante. Sempre sugeria filmes que eu acabava amando, músicas que entravam direto na minha playlist, livros que pareciam ter sido escritos para mim. Foi aí que eu comecei a reparar em algumas coisas estranhas. Um dia eu comentei que estava com vontade de comer aquela pizza específica de um lugar que eu gostava, mas não tinha mencionado o nome da pizzaria. Ele respondeu dizendo que conhecia o lugar, que a pizza de 4 queijos de lá era a melhor da cidade. Só que eu não tinha falado qual pizza eu costumava pedir, e era justamente a de 4 queijos. Achei meio bizarro, mas pensei que poderia ser coincidência. Outra vez, eu tinha postado nos stories do Instagram uma foto bem rápida, daquelas que fica disponível só por algumas horas, mostrando a vista da janela do meu trabalho. Não marquei localização nem nada, era só o céu e uns prédios ao fundo. Horas depois, o Henrique comentou sobre como o pôr do sol estava bonito naquela região da cidade, mencionando o bairro exato onde eu trabalho. Perguntei como ele sabia onde eu trabalhava e ele disse que eu tinha comentado antes. Só que eu tinha certeza que nunca tinha mencionado isso para ele. Comecei a ficar desconfiada de verdade quando ele demonstrou conhecer detalhes muito específicos da minha rotina. Uma vez eu estava em casa, já era tarde da noite, e mencionei que ia fazer um chá porque estava com dor de cabeça. Ele perguntou se eu ia fazer daquele chá de camomila que eu gostava. Eu realmente gostava de chá de camomila, mas nunca tinha comentado isso com ele. Quando questionei, ele disse que tinha deduzido porque eu já tinha mencionado que não gostava de tomar remédio e preferia coisas naturais. Mas eu não lembrava de ter falado isso especificamente. Foi nesse momento que um calafrio passou pela minha espinha.
Comecei a revirar as nossas conversas, lendo tudo de novo com mais atenção. E quanto mais eu lia, mais eu percebia um padrão. O Henrique sabia demais sobre mim, coisas que eu não tinha contado, preferências muito específicas, detalhes da minha rotina que eu não compartilhava nem com amigas próximas. Como ele podia saber sobre tudo aquilo? Decidi investigar mais a fundo. Comecei pelas fotos de perfil dele. Eram todas boas, mas algo me incomodava. Peguei uma das fotos e joguei no Google de busca reserva. Meu coração quase parou quando vi que era uma foto de banco de imagens, daqueles sites que vendem fotos genéricas para uso comercial. Fiz o mesmo com as outras fotos do perfil dele. Todas eram de bancos de imagens diferentes. O Henrique não existia, pelo menos não daquele jeito que ele tinha se apresentado. Minha cabeça começou a girar tentando entender o que estava acontecendo. Quem era aquela pessoa do outro lado? Por que alguém criaria um perfil falso só para falar comigo? Comecei a pensar em todas as possibilidades. Podia ser alguém que eu conhecia querendo me sacanear, alguma ex-amiga invejosa, sei lá. Mas não fazia sentido. A pessoa conhecia detalhes muito íntimos da minha vida. Foi quando uma lembrança me atingiu como um soco no estômago. O Ricardo. Meu ex-marido era programador, entendia de computador, de internet, sabia criar perfis falsos, manipular imagens. E o mais importante, ele tinha sido obcecado comigo, controlador, possessivo. Ele tinha dificuldade em aceitar o fim do relacionamento. Seria possível que ele estivesse por trás daquilo tudo? Comecei a analisar tudo sob essa nova perspectiva. O jeito que o Henrique escrevia, algumas expressões que ele usava, começaram a me parecer familiares. Ele usava reticências do mesmo jeito que o Ricardo usava. Tinha algumas manias de escrita que eram idênticas, tipo colocar ponto de exclamação em lugares específicos, usar determinadas palavras que não eram tão comuns. Como eu não tinha percebido isso antes? E tinha o fato de que o Henrique evitava qualquer tipo de contato por voz ou vídeo. Ele sempre tinha uma desculpa perfeita, sempre algum imprevisto na hora exata. Isso fazia todo sentido agora. Ele não podia falar comigo porque eu reconheceria a voz na hora. Não podia fazer videochamada porque eu veria o rosto dele. Quanto mais eu pensava, mais tudo se encaixava. O conhecimento excessivo sobre minha vida, sobre meus gostos, sobre minha rotina. O Ricardo tinha passado anos ao meu lado. Ele conhecia cada detalhe sobre mim. Sabia o que eu gostava de comer, de beber, de assistir, de ler. Sabia como me acalmar quando eu estava nervosa. Sabia exatamente o que dizer para me fazer sentir bem. E ele tinha usado todo esse reconhecimento para criar o homem perfeito, o Henrique que eu tinha me apaixonado. Senti uma raiva tão grande que minhas mãos tremiam. Ao mesmo tempo, senti nojo, medo, uma invasão absurda da minha privacidade. Ele não tinha aceitado o divórcio de verdade. Ele tinha apenas mudado de estratégia. Se não podia me controlar abertamente como Ricardo, ia me controlar secretamente como Henrique. Era manipulação no nível mais doentio que eu podia imaginar. Precisava ter certeza antes de tomar qualquer atitude. Criei um plano. Comecei a jogar pequenas iscas nas conversas com Henrique, mencionando coisas falsas sobre minha rotina, inventando compromissos inexistentes, criando situações fictícias. E então, eu ficava de olho para ver se essas informações falsas apareceriam de alguma forma em outros lugares. Contei para o Henrique que tinha começado a frequentar uma academia nova em um bairro que eu, na verdade, nunca tinha pisado na vida. 2 dias depois, recebi uma mensagem estranha no Instagram de um perfil que eu não conhecia. Alguém dizendo que tinha me visto na academia e perguntando se eu gostava de treinar lá. O perfil era, obviamente, falso, criado há poucas semanas, sem foto de perfil, seguindo poucas pessoas. Mais uma confirmação. Fiz outro teste. Comentei com o Henrique que estava pensando em adotar um cachorro e que tinha visto uns filhotes de uma tal raça.
No dia seguinte, a mãe do Ricardo, com quem eu não falava há meses, me mandou uma mensagem do nada, dizendo que uma amiga dela estava doando filhotes justamente da mesma raça e perguntando se eu tinha interesse. Coincidência? Impossível. A confirmação final veio de uma forma que eu não esperava. Eu estava no trabalho quando uma colega comentou que tinha visto meu ex-marido na semana anterior em um café perto do escritório. Ela disse que ele estava sentado sozinho, mexendo no notebook, e que ficou lá por umas 2 horas. Perguntei qual café era, e era exatamente o café onde eu sempre ia no horário do almoço. Meu sangue gelou. Ele estava me seguindo fisicamente também, não era só pela internet. Comecei a reparar em outras coisas. Às vezes eu sentia que tinha alguém me observando na rua, aquela sensação estranha de ser vigiada. Olhava para trás e via uma figura que rapidamente virava para o outro lado ou entrava em alguma loja. Uma vez, saindo do mercado, jurei que vi um carro parecido com o que o Ricardo dirigia estacionado do outro lado da rua. Mas quando olhei de novo, o carro já tinha ido embora. Percebi também que o Henrique estava sempre online nos aplicativos de mensagem exatamente nos horários em que eu estava. Quando eu acordava de manhã, ele mandava mensagem poucos minutos depois, como se estivesse esperando eu acordar. Quando eu chegava em casa do trabalho, ele estava ali, pronto para conversar. Era como se ele estivesse acompanhando minha rotina em tempo real. Eu me senti violada de uma forma que nem sei explicar. Era uma invasão em todas as camadas da minha vida. Ele tinha não só criado uma persona falsa para me enganar, mas estava me espionando ativamente, me seguindo, monitorando cada passo que eu dava. E o pior é que eu tinha me aberto completamente com o Henrique, tinha compartilhado meus medos, minhas inseguranças, meus sonhos. Tinha dito coisas sobre meu casamento, sobre como tinha me sentido controlada e sufocada. E ele estava do outro lado, provavelmente rindo da minha cara, ou pior, usando tudo aquilo para me manipular ainda mais. Pensei em confrontá-lo, Pri. Pensei em mandar uma mensagem revelando que eu sabia quem ele realmente era, em ligar para ele como Ricardo e jogar tudo na cara dele. Pensei em ir até a casa dele e fazer um escândalo. Pensei em expor tudo nas redes sociais, em contar para os amigos e família dele o que ele estava fazendo. Mas quanto mais eu pensava, mais eu percebia que nada disso ia me dar a paz que eu precisava. Confrontar o Ricardo ia dar a ele exatamente o que ele queria. Atenção, uma forma de continuar conectado comigo, uma brecha para tentar se explicar ou me manipular de novo. Mesmo que fosse um confronto negativo, para alguém obcecado como ele, qualquer interação já seria uma vitória. Ele podia até usar isso para se fazer de vítima, para distorcer a situação, para inventar desculpas. Conversei com minha terapeuta sobre tudo o que tinha descoberto. Ela me ajudou a entender que o melhor caminho era simplesmente me afastar completamente, sem explicações, sem confrontos, sem dar qualquer tipo de satisfação. Era sobre retomar o controle da minha vida, sobre não deixar que ele tivesse mais nenhum poder sobre mim, nem mesmo o poder de provocar uma reação. Então, foi isso que eu fiz. Simplesmente parei de responder às mensagens do Henrique, bloqueei o perfil dele em todos os aplicativos, deletei minha conta do app de relacionamento. Mudei minhas configurações de privacidade em todas as redes sociais, deixando tudo no mais privado possível. Revisei todas as permissões dos aplicativos no meu celular, troquei todas as minhas senhas, ativei a autenticação em 2 fatores em tudo. Não enviei nenhuma mensagem de despedida, nenhuma explicação. Simplesmente desapareci da vida do Henrique, ou melhor, da farsa que o Ricardo tinha criado. Nos primeiros dias, ele tentou me contatar de várias formas. Criou outros perfis falsos, tentou me adicionar com nomes diferentes, mandou e-mails para o meu endereço profissional dizendo que estava preocupado, que não sabia o que tinha acontecido. Ignorei tudo. Foi difícil, não vou mentir. Parte de mim tinha se afeiçoado ao Henrique, mesmo sabendo que ele era uma mentira.
As conversas tinham sido boas, tinha me sentido acolhida, compreendida, mas eu sabia que nada daquilo era real. Era tudo uma manipulação cuidadosamente construída por alguém que não conseguia me deixar ir. Aumentei minha vigilância no dia a dia, variava o horário que saía e chegava em casa, mudava as rotas que pegava, prestava mais atenção em quem estava ao meu redor. Contei para alguns amigos próximos sobre a situação, para que eles soubessem o que estava acontecendo caso alguma coisa piorasse. Guardei todas as evidências que tinha coletado, todos os prints de conversa, todas as coincidências estranhas. Caso precisasse, tinha como provar o que ele estava fazendo. Com o tempo, as tentativas de contato foram diminuindo. Passou semanas sem nenhum sinal dele e eu comecei a respirar mais aliviada. Continuei com a terapia, trabalhando para processar tudo o que tinha acontecido e fortalecer meus limites pessoais. Aprendi que tinha sinais de alerta que eu tinha ignorado, tanto no casamento quanto na situação com Henrique, e estava determinada a nunca mais passar por algo assim. Alguns meses depois de tudo isso, uma amiga me contou que tinha visto o Ricardo com uma namorada nova. Parte de mim sentiu alívio, pensando que talvez ele finalmente tivesse seguido em frente. Mas outra parte ficou preocupada com essa mulher, imaginando se ela fazia ideia de com quem estava se envolvendo, se ela também ia passar pelo inferno que passei. Pensei em tentar alertá-la de alguma forma, mas decidi que não era minha responsabilidade. Cada pessoa precisa fazer sua própria jornada, aprender suas próprias lições. Eu só podia cuidar de mim mesma e garantir que não fosse mais vítima das manipulações dele. Hoje, um ano depois de ter descoberto tudo, posso dizer que estou em um lugar muito melhor. Aprendi a confiar de novo nos meus instintos, a não ignorar os sinais de alerta, a valorizar minha privacidade e minha paz de espírito acima de qualquer relacionamento. Aprendi que nem todo mundo que parece perfeito realmente é, e que às vezes a pessoa que está tentando te salvar é a mesma pessoa que tinha te aprisionado antes. Não sei se o Ricardo sabe que eu descobri que ele era o Henrique. Às vezes imagino que sim, que ele percebeu quando eu simplesmente desapareci. Outras vezes penso que talvez ele ache que foi só coincidência, que eu conheci outra pessoa ou perdi o interesse. E honestamente, não me importo mais. Ele não merece nenhum minuto do meu tempo ou dos meus pensamentos. O que importa é que eu consegui me libertar de novo, dessa vez de uma prisão ainda mais sutil e perigosa. Uma prisão disfarçada de romance, de atenção, de alguém que me entendia perfeitamente. Mas era só mais uma forma de controle, mais uma tentativa de me manter presa a alguém que não conseguia aceitar que eu tinha escolhido viver sem ele. Escolher simplesmente sumir sem dar explicação foi a decisão mais poderosa que eu poderia ter tomado. Porque não era sobre ele merecer ou não saber a verdade. Era sobre eu não dever mais nada a ele, nem satisfação, nem justificativa, nem o último confronto dramático, que só serviria para alimentar a obsessão dele. Era sobre eu finalmente colocar um ponto final definitivo nessa história e seguir em frente com a minha vida. E é exatamente isso que estou fazendo. Seguindo em frente, mais forte, mais atenta, mais consciente dos meus limites e do meu valor. Aprendi que se afastar em silêncio às vezes é a forma mais alta de autopreservação e que não preciso expor ou confrontar cada pessoa que me fez mal. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente viver bem, livre e em paz, enquanto deixo o passado onde ele pertence, para trás. Esse é o meu segredo. Olá, meus amores, boa noite, como vocês estão? Espero que bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo canal, canal Seus Segredos aqui. Amiga, muito obrigada, viu? O seu segredo de hoje é um segredo entre aspas. É um desabafo onde talvez seja um segredo apenas para o seu ex, porque você não contou para ele. Você não compartilhou com ele que você sabia de tudo, que você descobriu. E é também um relato muito importante. Tem um alerta gigantesco. Muitas vezes a gente é tão carente de atenção, a gente quer tanto alguém perfeito, entre aspas,
que a gente acaba se envolvendo, se doando por completo, muito rápido, sem investigar. Imagina se você não percebesse algumas coincidências em relação às coisas que você conversava com esse cara que conheceu na internet e pensasse: calma, eu não comentei isso com ele, tá estranho. Ele ia te enrolar e te enrolar, e talvez te colocar em uma situação muito mais perigosa. Eu só achei que você deveria ter prestado queixa em relação a isso, e você não fez. Que bom que seu ex seguiu em frente. Eu também espero que ele tenha evoluído, melhorado, que essa atual não passe pelo que você passou. Que ele realmente tenha entendido que relacionamento não é sobre prisão, não é sobre controle, tá? É sobre liberdade, confiança, espaço, amor, troca, companheirismo. E que você também, minha linda, entenda que muitas vezes, para a gente começar um novo relacionamento após um divórcio, a gente precisa se curar por completo, a gente precisa se sentir 100%, se amar ao máximo, entender que a gente não precisa ter alguém ao nosso lado para sermos felizes e só depois disso se permitir conhecer alguém. Porque quando a gente ainda tá muito carente, querendo aquele príncipe encantado que não existe, a gente acaba se iludindo muito rápido por palavrinhas bonitas. Então a gente precisa ter todo o cuidado do mundo. Atrás de um celular, atrás de uma tela, as pessoas dizem o que querem, criam aí historinhas lindas. E se do outro lado tiver uma pessoa carente, inocente, a pessoa cai e cai bonito. Que bom que você despertou, que você acordou, e eu desejo toda a felicidade do mundo para você, tá bom? Vou deixar o espaço para os nossos amigos e amigas. Muito obrigada por todo o carinho. Deus te abençoe hoje e sempre. E vocês, amigos e amigas do canal, o que vocês acharam desse desabafo? Alguém aqui já viveu uma situação parecida? Saiu de um casamento, mas de repente percebeu que o seu ex ou sua ex estava te perseguindo, fazendo de tudo para te reconquistar, mesmo usando uma máscara virtual. Deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, tenham uma boa noite e até o próximo segredo, se Deus quiser.